partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Marcos capítulo 11, já achou? No meu título diz aqui, a figueira é maldita. Sempre fiquei com raiva desse texto. Sempre fiquei com dó da figueira. Nunca entendi por que Jesus fez isso com a pobre da árvore. Eu, super ativista dos animais, dos direitos, da natureza, tudo que você imaginar, eu estou enfiada nisso. Aí de repente, eu dou de cara com o texto que diz que Jesus secou a figueira. Prepara a tua oferta que depois da mensagem a gente vai tirar a oferta, tá? Eu estou pulando a ordem dos fatores, mas não altera o produto, ok? Até porque diz a palavra que porque receberam a palavra, ofertaram. Então vamos começar pelo que mais nos interessa, que é a palavra. E depois da palavra tudo mais acontece, amém? Então vamos lá, pessoal, vamos ler. Marcos capítulo 11, nós já fizemos um estudo sobre as parábolas quando as mulheres se reuniam lá na casa. Mas foi tremendo, gente. Nós passamos de parábola em parábola e foi power. E hoje nós vamos falar de uma das parábolas que nós já passamos em outro tempo. Passamos por ela. Diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve, diga comigo, fome. Fome! Fome! Teve fome! Fome! Ok, só para saber se vocês estão aí ainda. E vendo de longe uma figueira que tinha o que, gente? Não estou acreditando. Acende a luz, gente. Acho que eles não estão lendo. É, né? Acende a luz, daqui a pouco eu te apago. E vendo de longe uma figueira que tinha o quê? Ah, agora o povo da direita aqui caiu um raio neles. Foi ver se nela acharia alguma. E chegando a ela não achou senão. Porque não era tempo de. E Jesus falando disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso para o templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha o que, gente? Secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. Eu vou até aqui. Apesar de que o 25 é maravilhoso, vai um pouquinho mais, gente. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Outro dia a gente segue mais adiante, porque eu preciso voltar no assunto da figueira. A figueira me encafifa, a figueira mexe comigo, a figueira me faz olhar para entender um sinal, uma tipologia. Jesus, ele fala conosco através de parábolas. Deus nos dá sinais muito interessantes. Eu já preguei muitas vezes a história da figueira de ninguém. A figueira que estava à beira do caminho. A figueira que estava num trecho onde as pessoas passavam de uma cidade para outra. Quem sabe alguém passou comendo um figo e jogou ela lá. Ninguém plantou ela ali com as próprias mãos dizendo: ah, figueira linda, você ficará aqui no meu pomar e dará muitos figos e será o máximo. Não, ela não era uma figueira assim, uma figueira de ninguém, a figueira à beira do caminho. A
figueira está no meio do caminho entre dois pontos interessantes, o de partida e o de chegada, o A e o B. Quando Jesus parte, ele já vem de um barraco anterior que ele estava resolvendo, e ele passa pela figueira, e a figueira chama a atenção dele. Eu preciso dizer que essa figueira sou eu, essa figueira é você. A figueira que foi plantada a tempo ou fora de tempo, com dono ou sem dono, no meio da rua ou dentro de um pomar, ela precisa fazer o que foi chamada para fazer, que é dar frutos. Tudo é muito sistêmico no reino de Deus, e eu preciso falar sobre sistema. Você conhece o sistema solar, você conhece o sistema reprodutor do seu corpo, você consegue entender também de sistema sanguíneo, você sabe que tudo são sistemas. O sistema familiar. Deus é um Deus sistemático. Diga comigo, sistemático. Sistemático. As coisas funcionam adequadamente, justas. Você já me viu falar isso antes. E a figueira tinha que funcionar ou com fruto temporão ou com seródio. Nós precisamos dar fruto a tempo e fora de tempo, ainda mais quando Deus vem precisando de nós. Jesus estava num caminho eterno, resolvendo e pontuando coisas eternas. Jesus estava indo no templo resolver um grande problema, havia uma grande injustiça. As pessoas viajavam e quando chegavam no templo eram impedidas de ofertar, porque tinham pessoas lá na porta vendendo mais caro os sacrifícios. Você imagina uma família que viaja com 5 crianças no deserto para chegar até o templo e dar a sua oferta ao Senhor, assim como você chegou, separou a sua oferta. Aí eu chego aqui e digo para você, não custa mais X, custa 3X. As pessoas eram impedidas. Algumas pessoas só tinham X, só podiam dar oferta de pombinhos, só podiam dar, as ofertas elas eram qualificadas, eram distinguidas por animaizinhos, ou por pombinha, ou pelo cabritinho. Era assim que eram as ofertas, mas Jesus veio e se fez oferta por todos nós, e hoje nossas ofertas não são de pombinhos, de animaizinhos, mas a nossa oferta é a nossa vida. Amém, gente? Amém. Mas o que acontece quando a gente não retribui? O que acontece quando a gente não devolve para Deus o que é dele? Eu não estou falando de dinheiro, não. Depois eu vou falar de dinheiro, agora não. Sabe, a Bíblia diz: dê e Deus te devolverá. Uma boa medida, sacudida, transbordante. Essa é uma promessa. Deus tem te colocado com raízes profundas aqui na IBC, ou você que é visitante na sua igreja, e você tem recebido de águas maravilhosas. Eu quero dizer que as águas que nós bebemos aqui, que vocês não dão a menor ideia, não dão a menor confiança, têm alimentado igrejas na Europa, e igrejas inteiras. Eu fui agora para a convenção, uma conferência de líderes na Europa, e o que eu mais ouvi foi: nós estamos assistindo a quarta profética, nós estamos assistindo a IBC Barra, continue pregando, vocês estão dando força para a gente aqui, nós estamos conseguindo lutar aqui no ambiente onde o secularismo, onde o ateísmo, onde os inimigos da cruz estão espalhados, querendo matar cristãos, infiltrados no meio da igreja. Nós estamos aqui na Europa, ouvindo e bebendo da água que vocês têm derramado no Brasil. Preste bem atenção, você tem uma grande responsabilidade de estar num país livre, bebendo uma água boa e com as suas raízes bem plantadas. Isso não é porque já foi pago que significa que é barato. Não é porque já foi pago que significa que é de graça. O que acontece com quem não dá fruto? O que acontece com quem não devolve aquilo que recebeu? Deus está te dando tempo, Deus está te enchendo, Deus está te dando alimento pelas suas raízes. Você tem estado todo o tempo recebendo, sendo tratado, e Deus está sacudindo a sua terra, está revolvendo a sua terra. Quantas vezes ele chegou e falou: vou cortar essa aqui, e o filho disse: não, peraí pai, eu estou ainda mexendo nessa terra, eu vou adubar, eu vou colocar coisas
coisas em volta, vitaminas. Eu vou dar mais uma chance. E ele vai reagir. O Senhor vai ver, Pai, como não precisa cortar agora, não. Dá mais uma chance para ele. E a todo tempo o Espírito Santo faz isso conosco. Todo tempo Jesus faz isso conosco. Mas nós precisamos ter a consciência e o juízo de que nós temos um tempo para frutificar. Diga, tempo para frutificar. Diga, Deus tem limite. Sua graça é eterna, mas Ele tem limite. Ele quer ver meus frutos. O hino cantou depois de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão.